CEO milionário, precisa encontrar o amor verdadeiro para receber a herança do pai. Mas o que ele encontrou em Ouro Preto mudou tudo. Antes de começarmos essa história surpreendente sobre amor, dinheiro, redenção e transformação, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo e compartilhe sua opinião no final. Sua participação é essencial para mantermos esse espaço de histórias que tocam a alma. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, menos aquilo que realmente importava. Adriel cresceu cercado de luxo, poder e reconhecimento. Era o típico CEO de sucesso que estampava capas de revistas, frequentava eventos sofisticados e era desejado por mulheres que só conheciam o seu nome, não o seu coração. E talvez nem ele mesmo o conhecesse. Frio, calculista, mulherengo e sempre no controle, Adriel vivia como se fosse invencível. Seus relacionamentos duravam no máximo uma semana. Nada era duradouro, nada era profundo e nada, absolutamente nada, parecia ser capaz de quebrar a couraça que ele havia construído em torno de si. Mas a vida tem uma forma curiosa de nos ensinar o valor das coisas que realmente importam. E para Adriel, a lição veio da forma mais inesperada: a morte de seu pai. O homem que ele tanto admirava e talvez temesse, partiu repentinamente após um acidente trágico. E com essa partida veio também uma revelação que viraria sua vida de cabeça para baixo. Para herdar a fortuna da família e manter o comando da empresa, Adriel teria que cumprir uma condição inusitada. Ele precisaria encontrar o amor verdadeiro. Parece simples, para alguém como Adriel, era praticamente impossível. Desorientado, com o cargo suspenso e sem rumo emocional, ele decide se afastar da rotina frenética da cidade grande e parte para Ouro Preto, no interior de Minas Gerais, lugar onde sua família construiu suas raízes, suas memórias e suas fazendas centenárias. Um refúgio, um ponto de partida ou talvez um reencontro com o que havia se perdido. Lá, entre as ladeiras de pedra, o cheiro do café fresco e os dias que correm mais devagar, Adriel conhece Alicia, uma jovem simples, filha de um comerciante local. Alicia não tem interesse em cifras, status ou aparências. Ela é o oposto de tudo o que ele conheceu até então. E é exatamente por isso que ela o desarma. Mas será que o amor entre eles resistirá quando ela descobrir a verdade sobre a herança? Essa é uma história sobre redenção, descobertas e sobre o que realmente significa amar, quando o amor é tudo o que resta. Sob os holofotes, mas vivem na escuridão. Adriel era uma dessas almas. Desde criança, ele foi preparado para ser herdeiro de um império, não de uma família. Filho único de um dos empresários mais respeitados do país, ele cresceu ouvindo frases como: "Você nasceu para liderar. Fracos não sobrevivem no topo. Sentimento é distração." A infância dele foi marcada por reuniões em vez de brincadeiras, viagens internacionais a trabalho em vez de férias em família, e silenciosas refeições em jantares elegantes onde todos usavam talheres de prata, mas ninguém sabia o sabor da conexão humana. Seus pais, figuras emblemáticas e distantes, não expressavam afeto com abraços ou palavras doces. Em vez disso, ofereciam bônus por bom desempenho, presentes caros ao final de trimestres bem-sucedidos na escola bilíngue e metas emocionais nunca declaradas, mas sempre cobradas. O amor era condicional, era mérito, era uma moeda de troca. Aos 22 anos, Adriel já era vice-presidente de operações da empresa da família. Aos 27, se tornou o CEO mais jovem da história do grupo. Ele sabia o que fazer com números, contratos, estratégias, mas não sabia o que fazer com o silêncio quando estava sozinho. Por isso, evitava o silêncio. Preenchia sua vida com festas, mulheres, luxo. Relacionamentos? Não. Apenas encontros casuais, fugazes, descartáveis. Era mais fácil assim. Ele não queria se ferir, mas também não queria se curar. As pessoas ao redor o invejavam. A mídia o venerava. As mulheres o desejavam, mas ninguém o conhecia, nem ele mesmo. Seu pai, Augusto, era um homem rígido, mas brilhante. Sabia tudo sobre negócios, mas pouco sobre emoções. Ainda assim, amava o filho à sua maneira. Talvez nunca tenha dito isso em voz alta. Talvez tenha tentado moldá-lo como quem esculpe uma estátua, esquecendo que seu filho era feito de carne, alma e vontades próprias. Foi durante um evento de gala que Adriel recebeu a notícia. Augusto havia sofrido um grave acidente de carro. 2 dias depois, faleceu, e com a morte veio a cláusula. O testamento deixado por seu pai não falava apenas de dinheiro ou ações. Ele exigia algo raro, algo escandalosamente
puramente emocional. Para herdar tudo, fortuna, empresa, propriedades, Adriel precisaria provar que era capaz de amar. E não qualquer amor, mas o verdadeiro, incondicional, autêntico. Era como se Augusto, no fim da vida, tivesse percebido o que realmente importava. Como se, no último momento, tivesse tentado salvar o filho não da falência financeira, mas da falência emocional. E o mundo de Adriel, antes sólido e previsível, começou a desmoronar. Sem saber por onde começar, ele se afastou da empresa. Pela primeira vez, deixou o terno no armário e as reuniões no passado. Desceu do pedestal onde viveu por tanto tempo e decidiu reencontrar as raízes que nunca conheceu de fato. E foi assim que chegou a Ouro Preto, uma cidade de ruas estreitas e casas coloridas, onde o tempo parece ter desacelerado para que as pessoas possam respirar. Lá sua família possuía antigas fazendas, agora administradas por funcionários locais. Fazendas que ele mal lembrava de ter visitado. E talvez fosse isso o que ele precisava. Esquecer tudo para lembrar quem era. Adriel se hospedou na antiga casa da família, uma construção imponente, mas coberta de silêncios e memórias desbotadas. Nos primeiros dias, não sabia o que fazer com o próprio tempo. Pela primeira vez, não havia metas a cumprir, contratos a revisar, nem telefonemas a atender. E o silêncio começou a gritar. Passava horas observando a cidade da janela, caminhando por trilhas que cortavam os morros cobertos de mato e poeira vermelha. Começou a frequentar o pequeno comércio local, tentando entender como funcionava a vida fora das cúpulas empresariais. Foi numa dessas idas ao centro da cidade que ele a viu pela primeira vez. Alicia, cabelos soltos ao vento, sorriso fácil, expressão tranquila de quem aprendeu a viver com simplicidade e profundidade ao mesmo tempo. Ela ajudava os pais na mercearia e também cuidava de um pequeno hotel da família. Era conhecida e querida na cidade. Tratava todos com gentileza, mas sem bajulação. Sua presença era como um rio que corre silencioso, mas transforma tudo por onde passa. Adriel ficou intrigado. Talvez mais do que isso. Pela primeira vez, ele sentiu algo que não sabia nomear. Curiosidade, encantamento, um estranho desejo de ser visto, não pelo seu nome, mas pela sua essência. Ele se aproximou, aos poucos. Primeiro como cliente, depois como alguém que pedia recomendações, depois como quem começa a aparecer por ali com mais frequência do que precisava. E ela o olhava nos olhos. Não se impressionava com suas roupas ou seu carro importado. Parecia enxergá-lo através daquilo tudo. E foi aí que começou a verdadeira crise de Adriel. Ele estava acostumado a conquistar corações, mas nunca tinha entregado o seu. Adriel não sabia explicar o que estava sentindo, mas sabia que aquilo era novo e perigoso. Os dias em Ouro Preto começaram a ganhar outro ritmo. Ele passou a visitar a mercearia dos pais de Alicia com frequência, às vezes só para comprar pão de queijo ou conversar sobre o tempo. Outras, apenas para vê-la. Era como se ela tivesse um campo gravitacional próprio, silencioso, firme, impossível de resistir. Mas Adriel era um homem dividido. Uma parte dele queria mergulhar naquela sensação inédita de pertencimento. Outra parte gritava, cuidado! Ele havia sido treinado para não confiar em ninguém. Tinha aprendido que relações são negócios e que tudo tem um preço, até o afeto. Por isso, seu impulso natural era manter o controle, observar, analisar, evitar sentir. Mas Alicia não era um projeto, não era um contrato e tampouco era previsível. Ela ria com facilidade, ajudava uma senhora a atravessar a rua sem esperar agradecimentos. Colocava flores frescas na janela do hotel todos os dias, só porque acreditava que beleza deve ser compartilhada. E olhava nos olhos, sempre. E era exatamente isso que mais assustava Adriel, porque ninguém olhava para ele daquele jeito. As pessoas o viam como um símbolo, uma figura pública, uma marca. Alicia não. Ela parecia ver além da fachada, e aquilo o deixava vulnerável. Em uma manhã de domingo, durante um café demorado no terraço do hotel da família de Alicia, ela fez uma pergunta simples. Por que você está aqui, Adriel? De verdade. Ele demorou a responder. Poderia dizer que estava de férias, que precisava descansar, que estava redescobrindo suas origens, mas nenhuma dessas respostas era completa, e ele sabia que ela perceberia. Acho que, pela primeira vez na vida, estou tentando viver, não administrar. Alicia sorriu, não o pressionou, apenas ouviu. E aquilo o tocou mais do que qualquer elogio. Os dias passaram e Adriel começou a se transformar de dentro para fora. Não era mais o homem de relógios milionários e frases ensaiadas. Estava aprendendo a cozinhar com os pais de Alicia, a cuidar das hortas, a se sentar à varanda e simplesmente ouvir o silêncio. Mas o amor verdadeiro não floresce sem provocar
provocar rachaduras, e a dele começou a romper as armaduras que ele carregava. Ele começou a sentir medo, medo de se entregar, medo de decepcioná-lo, medo de que tudo fosse uma farsa, inclusive ele mesmo, como alguém que passou a vida inteira se escondendo por trás do sucesso, poderia ser digno de um amor tão puro. Alicia também começou a notar a inquietação em seus olhos. Não era insegurança comum, era um tipo de dor que ela conhecia bem, a dor de quem viveu sem amor. Certa tarde, ao caminhar com ele por uma trilha próxima à fazenda, ela disse: "Você parece fugir de algo o tempo todo, como se tivesse medo de parar e se olhar no espelho." Adriel parou, olhou para ela e respondeu com sinceridade: "E se eu não gostar do que encontrar? Então começa mudando. Ninguém é obrigado a carregar uma versão antiga de si mesmo só porque ela foi a única que conheceu." Foi nessa noite que Adriel chorou pela primeira vez desde o enterro do pai, não por causa da herança, mas porque, pela primeira vez, sentia que estava sendo visto e amado de verdade. E então surgiu o dilema: contar ou não contar a verdade sobre o motivo pelo qual havia vindo à cidade. Ele não queria que Alicia pensasse que estava se aproximando dela por interesse, mas também não queria mentir. E a cada dia que passava, o amor entre eles crescia. Em passeios pelo centro histórico, em piqueniques nas colinas, em noites estreladas à beira do fogão a lenha, eles começaram a se reconhecer no olhar do outro. Duas almas tão diferentes, mas igualmente carentes de verdade. Ela, marcada por relacionamentos em que sempre precisou se doar mais do que recebia. Ele, acostumado a oferecer tudo, menos a si mesmo. E enquanto Adriel descobria o sabor do amor simples, Alicia percebia que talvez, finalmente, estivesse diante de alguém que poderia amá-la sem tentar moldá-la. Mas o que Alicia ainda não sabia é que havia uma condição, um motivo oculto, uma cláusula. E a consciência disso começou a corroer Adriel por dentro. Certo dia, enquanto ajudavam na limpeza do hotel, Alicia abriu um álbum de fotos antigas da família. Entre risos e histórias, ela olhou para ele e disse: "Eu gosto de você, Adriel. Gosto do que você é aqui, mas às vezes sinto que tem algo que você não me conta." Adriel congelou. As palavras ecoaram como um sinal. Era a verdade batendo à porta, mas ele ainda não tinha coragem de abri-la. E é nesse ponto que o suspense cresce. O espectador agora sabe que a relação dos dois está se aprofundando, que há sentimento real, mas também sabe que a omissão de Adriel pode arruinar tudo. O amor está florescendo, mas será que resistirá quando for testado pela verdade? O amor verdadeiro tem um dom cruel. Ele nos obriga a sermos inteiros. E ser inteiro para Adriel era doloroso demais. Ele sabia que precisava contar sobre a cláusula da herança. A cada novo beijo, a cada amanhecer ao lado de Alicia, aquela verdade silenciosa ganhava mais peso. Ela estava ali, entre eles, como uma sombra que crescia mesmo sob o sol mais claro. Mas Adriel também sabia, ou achava que sabia, que assim que contasse, perderia Alicia, que tudo que estavam construindo ruiria, que ela se sentiria usada, enganada, e ele não podia suportar essa ideia. Então ele fez o que sempre fez quando a vida o pressionava. Calou. Por fora, era o homem perfeito, presente, carinhoso, apaixonado, mas por dentro, o conflito se tornava insuportável. E Alicia, sensível como era, começou a sentir. Ela não sabia o que era, mas algo estava mudando. Adriel ainda sorria, ainda a olhava com paixão, ainda dizia que a amava, mas havia algo diferente em seu toque, um certo peso nos olhos, uma hesitação em suas palavras. E ela, que já havia vivido o suficiente para reconhecer as rachaduras do afeto, começou a se perguntar: será que ele estava escondendo algo? Em uma noite particularmente silenciosa, depois de uma roda de viola na praça principal, Alicia o confrontou, com delicadeza, mas firmeza. "Adriel, você me ama?" Ele a olhou nos olhos, disse que sim, e disse com verdade: "Então, porque às vezes parece que você está comigo, mas não está inteiro aqui?" Ela não sabia que havia tocado no ponto exato, mas viu, no silêncio que se seguiu, a confirmação que precisava. Enquanto isso, em São Paulo, o advogado da família de Adriel fazia pressão. O prazo para a decisão estava se aproximando. Adriel tinha que comprovar que havia encontrado o amor verdadeiro, que estava em um relacionamento real, ou abriria mão da liderança da empresa e de toda a fortuna. A herança de seu pai não era apenas um conjunto de bens, era uma escolha moral. E por mais que seu coração gritasse que já havia encontrado o que precisava, ele sabia que no papel isso ainda não existia. Nenhum contrato, nenhum acordo, nenhum testemunho. Apenas o sentimento e a angústia de como revelá-lo sem destruir tudo. Nesse clima de tensão contida, o destino resolveu agir.
seguir. Um antigo conhecido de Adriel, Marcelo, também empresário e figura da alta sociedade paulista, surgiu inesperadamente em Ouro Preto. Estava fazendo um roteiro turístico de luxo e, por coincidência, ficou hospedado no mesmo hotel da família de Alícia. Ao ver Adriel, se surpreendeu. Mas olha só quem resolveu virar fazendeiro. Fiquei sabendo da cláusula do testamento. Você deve estar desesperado. Adriel tentou silenciá-lo, desconversar, mudar de assunto, mas foi tarde demais. Alícia ouviu. Ela não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente. Naquela noite, quando Adriel chegou ao hotel, encontrou Alícia diferente, fria, distante. Ela não gritou, não chorou, apenas olhou para ele e perguntou: "Você está comigo por amor ou por obrigação?" Adriel congelou. O momento havia chegado. O peso que carregava finalmente tinha caído, e agora tudo estava nas mãos dela. Ele tentou explicar. Disse que no começo, sim, havia um motivo, que veio para se afastar de tudo, refletir, e que o pai havia deixado uma cláusula no testamento, mas que jamais imaginou encontrar alguém como ela, que o amor tinha sido real, que nada foi calculado. "Você podia ter me contado, Adriel. Eu teria entendido, mas você me escondeu, e isso muda tudo." Ela não precisava gritar para ferir, bastou a dor nos olhos. "Eu não sei mais o que é verdadeiro entre nós." Alícia pediu um tempo, e Adriel, pela primeira vez, não tentou controlar a situação. Voltou para a fazenda arrasado. O hotel ficou vazio sem ela. O mundo perdeu a cor. E pela primeira vez na vida, o homem que sempre teve tudo se viu completamente impotente. Foi nesse silêncio que ele compreendeu. O amor não é um prêmio, não é uma meta, não é uma cláusula de contrato, é uma entrega. E para receber, é preciso estar disposto a perder. Dias se passaram. Adriel escreveu uma carta, não para convencê-la, mas para dizer a verdade, pela primeira vez, de forma inteira. Na carta, ele contava tudo, desde o acidente do pai, o testamento, o motivo da viagem, o que sentiu por ela, o medo, a covardia e o arrependimento. Assumia que errou, que escondeu, mas que aprendeu, não com as palavras dela, mas com o silêncio da ausência. Ele dizia: "Eu descobri que o amor verdadeiro não é aquele que vem para preencher uma exigência, mas aquele que, mesmo podendo te dar o mundo, prefere apenas estar com você na varanda de um hotel simples, tomando café e falando sobre o tempo." E concluía: "Se ainda houver algo entre nós, que seja construído a partir da verdade. Se não houver, te agradeço mesmo assim, porque você me ensinou a ser humano." Pode parecer algo de outro mundo, mas histórias como a de Adriel e Alícia acontecem todos os dias, especialmente em culturas onde a honra e a família têm um peso imenso. E agora era Alícia quem carregava esse peso. A carta de Adriel havia sido entregue por Cecília, funcionária da pousada e amiga de longa data da família. Ela chegou cedo com os olhos marejados e disse apenas: "Ele me pediu para te entregar. Disse que não espera nada, mas que precisava que você soubesse." Alícia leu a carta sozinha, sentada no banco de madeira do alpendre, com o sol ainda acordando por entre as montanhas de Minas. Cada palavra era um soco e um afago. Cada confissão, um espelho. Ela sentia raiva, sentia tristeza, mas acima de tudo sentia verdade. Ao longo da semana, Alícia não respondeu. Em vez disso, buscou refúgio nas conversas com os pais. Dois mineiros sábios, donos de uma simplicidade que esconde uma inteligência ancestral. "Ele te enganou, filha?" perguntou o pai enquanto limpava a calçada do hotel. "Não sei, pai. No começo, talvez, mas depois, tudo parecia tão real." A mãe, que ouvia de dentro da cozinha, disse algo que Alícia nunca mais esqueceria: "O amor não se mede pelo que a gente sente no início, minha filha. Se mede pelo que a gente faz quando tudo desmorona." Na mesma semana, houve uma festa na cidade, um arraial tradicional que reunia todas as famílias do entorno. Alícia foi, mesmo com o coração em ruínas. Precisava ver gente, ouvir música, esquecer. Mas o que encontrou foi outra coisa: histórias. Lá conheceu Dona Nazaré, uma senhora de 82 anos que havia perdido tudo aos 30, marido, casa, terras, e que mesmo assim escolheu amar de novo. Às vezes, minha filha, a gente acha que o amor precisa vir limpo, mas a verdade é que o amor bom é aquele que vem sujo de verdade e cheio de cicatriz. Essa fala caiu como um trovão dentro de Alícia. Ela entendeu que Adriel errou, sim, mas também entendeu que ele foi o primeiro homem a mostrar vulnerabilidade diante dela, que não tentou comprar seu amor com presentes ou status, que mesmo sendo quem era, escolheu ficar, escolheu se abrir, escolheu se transformar. Enquanto isso, Adriel continuava isolado na fazenda. Havia entregue tudo, não ligava para o que o advogado dizia, não atendia ligações de São Paulo, ignorava os
luz alertas sobre o prazo do testamento, porque pela primeira vez, a empresa, o império, a fortuna, nada disso fazia sentido sem Alicia. Ele havia descoberto que a verdadeira herança do pai não era a empresa, era a chance de se tornar um homem melhor. E agora, tudo o que podia fazer era esperar e aceitar. Na manhã do 8º dia, Alicia apareceu. Não fez barulho, apenas entrou pela porteira de madeira de vestido florido e olhos decididos. Adriel estava sentado no velho banco da varanda, com um café na mão e o coração apertado. Ela se aproximou devagar e disse: "Eu li sua carta, conversei com meus pais, ouvi histórias de quem viveu mais que a gente." Silêncio. "E cheguei à conclusão de que a gente não escolhe como o amor começa, mas pode escolher como ele continua." Adriel a olhou, sem saber se podia acreditar. "Você me feriu, Adriel, não por querer me enganar, mas por ter medo de confiar." Ela se sentou ao lado dele. "Mas eu também percebi que a gente só sente medo quando ama de verdade." E então pegou sua mão. "Se ainda quiser recomeçar, eu quero tentar, mas sem segredos, sem contratos, sem prazos." Adriel não respondeu, apenas chorou em silêncio. Era o choro de alguém que havia carregado o mundo nas costas e finalmente podia colocá-lo no chão. Dias depois, Adriel voltou a São Paulo. Levou Alicia junto, mas antes assinou um novo documento com o advogado do pai. Ele abriria mão da herança se fosse necessário. O amor dele não precisava de selo ou atestado, mas para sua surpresa, o advogado sorriu. "Era isso que seu pai queria, Adriel, que você descobrisse que o amor verdadeiro é a única coisa que o dinheiro não pode comprar." O testamento foi liberado. Adriel reassumiu a empresa, mas agora com uma visão completamente diferente. Não queria mais apenas crescer, queria transformar, queria que sua fortuna fosse ferramenta, não trono. Alicia, por sua vez, não abandonou suas raízes. Continuou indo para Minas com frequência, mantendo o hotel da família e ajudando a comunidade com projetos sociais. Eles decidiram construir uma ponte entre os dois mundos e entenderam que o amor verdadeiro não exige que um abandone o que é, mas sim que aprenda a caminhar com o outro. O amor é como a água, ele encontra brechas mesmo nas rochas mais duras. E foi assim que Adriel e Alicia construíram sua história. Não com promessas fáceis, não com declarações públicas nas redes sociais, mas com silêncio, com presença, com renúncia e com escolhas. Porque no fundo, amor de verdade não se prova com palavras. Ele se revela nos momentos em que poderíamos fugir e escolhemos ficar. Após reassumir a empresa da família, Adriel tomou decisões que chocaram a diretoria. Reduziu seus próprios ganhos, criou projetos sociais em Ouro Preto, investiu parte da herança em escolas, cooperativas e um fundo de apoio para pequenos empreendedores da região. "Não faz sentido que só a cidade grande cresça", disse em sua primeira entrevista como CEO renovado. "A raiz da nossa empresa está no interior. É hora de retribuir." Alicia, ao seu lado, não era mais apenas a namorada do CEO. Era uma mulher que inspirava, que liderava e que sabia exatamente de onde vinha. Ela criou um programa de turismo consciente em Minas, valorizando os pequenos produtores e ensinando os viajantes a enxergarem o Brasil real, fora dos cartões postais. "Ser simples não é ser menor, é ser profundo", dizia, sempre que perguntavam por que não largava o hotel da família. E o relacionamento deles? Esse também evoluiu, com pausas, com discussões, com reencontros, porque o amor verdadeiro não é perfeito, mas é aquele que sobrevive às imperfeições. Em um jantar reservado, Alicia olhou para Adriel e disse: "Sabia que eu só acreditei no seu amor quando você me deixou escolher se eu queria ficar? E eu só soube que te amava quando estava disposto a te perder." Ele respondeu. Ali estava o segredo, o que ninguém conta nos contos de fadas, o que os filmes romantizam, mas a vida ensina. O amor é liberdade e só cresce quando não é uma obrigação. Essa história é sobre Adriel, sim, um CEO, um herdeiro, um homem de negócios, mas acima de tudo, é sobre um homem que precisou perder tudo para descobrir que ter alguém é muito mais valioso do que possuir algo. E é sobre Alicia, uma mulher simples, mas com uma alma tão imensa que foi capaz de enxergar além da mágoa, além do status e reconhecer o que era verdadeiro. Quantos de nós já passamos por isso? Quantos já desconfiaram do amor por medo de serem usados? Quantos já se esconderam atrás do orgulho porque tinham medo de se machucar de novo? Mas talvez o que a história de Adriel e Alicia nos ensina é que vale a pena tentar, mesmo quando parece arriscado, mesmo quando envolve sacrifícios, mesmo quando tudo em nós diz melhor não, porque no fim o amor não é um destino, é uma escolha. E a gente precisa ter coragem para escolhê-lo, mesmo quando seria mais fácil desistir. Se você chegou até aqui, provavelmente também já
viveu alguma dessas dores. Talvez tenha amado alguém que não estava pronto. Talvez tenha sido você quem não estava. Talvez esteja amando agora e com medo de dar o próximo passo. Mas lembre-se, o amor verdadeiro não exige perfeição. Ele só exige verdade. Ele não tem pressa, mas também não espera para sempre. Ele pode doer, mas nunca aprisiona. Ele é raro, mas existe. E às vezes, ele aparece quando a gente está mais perdido, como aconteceu com Adriel no silêncio das montanhas de Minas. Agora me diga, você acredita nesse tipo de amor? Já viveu algo parecido? Ou acha que, hoje em dia, é impossível amar assim, com coragem, com entrega, com liberdade? Conta aqui nos comentários. Me fala de onde você está ouvindo essa história. E se ela tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa acreditar de novo no amor. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo histórias como essa que vão além do entretenimento, que te provocam, que te fazem refletir, porque amar é uma escolha que fazemos todos os dias. E às vezes, tudo que a gente precisa para mudar a própria vida é ouvir uma história que nos lembre disso. Muito obrigado por estar aqui. Até a próxima história.